Olá, meus queridos! Como estão vocês? Cá estamos nós novamente mais um vídeo do canal aqui no canal Liberdade Financeira e hoje um vídeo totalmente diferente, galera. Vou tentar modificar um pouco aqui a forma dos vídeos e mostrar uma estratégia aí não focada só em fundos imobiliários e também mostrar como é possível você ter uma estratégia para juntar e investir seu dinheiro da melhor forma possível, de acordo com os momentos aí do mercado e utilizar os ciclos, principalmente aí os ciclos de juros, para conseguir, mesmo com um valor baixo, você chegar aí num resultado bom, né? De um dinheirinho guardado, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês a minha realidade, certo? Eu controlo tudo, ó. Eu controlo aqui mês a mês, ó, o dinheiro que entra para mim, o dinheiro que eu gasto aqui com a casa, o dinheiro que eu gasto com cartão, com prestação. E aí o que eu faço basicamente? Eu pego aqui o meu salário, retiro aqui os meus gastos, vejo quanto sobra e por fim eu sei quanto eu posso estar investindo, ok? Certo? Aí eu faço aqui alguns cálculos de valores aí que vão cair no meu cartão. Mas a ideia basicamente é saber quanto entra, quanto sai e quanto eu consigo investir todo mês, certo? Agora, atualmente, a gente está aqui no mês de outubro. Eu tive a possibilidade de investir mais de 2.000, mas eu acabei fazendo um dinheirinho por fora aí eu consegui colocar um valor um pouco maior aí no investimento que eu estou focando atualmente. Certo, vamos ao que interessa. Aqui, ó, é basicamente os valores que eu tenho em cada lugar. Atualmente eu tenho basicamente aqui o que? Um, dois, três, quatro locais onde o meu dinheiro está. Certo? Uma diversificação aí bem básica. Mas se você for ver que o pessoal fala, essas carteiras super diversificadas, vários ativos, diferente classe, super interessante. Tenho intenção de fazer, mas por enquanto eu preciso fazer dinheiro, galera. Porque vocês viram, aí meu salário, ó, é na faixa aí de uns 4.000, ó, 4.100. Deu uma melhoradinha agora, tô pegando uns 4.400, certo? Mais pra trás aí meu salário era 2, 3.000. Nunca foi um salário aí fantástico, né? Eu comecei a ganhar 450, eu já estava investindo, depois foi para 600, 758, lembro bem desse valor. E aí foi escalando e o salário vai subindo e o investimento tá rolando, galera. Vocês podem ver que eu tenho um gasto aqui até alto com, com a parcela aqui do meu apartamento. Pensa, eu recebo, ó lá, vamos ver aqui o mês corrente. Eu deixei ela até marcado aqui, ó. Eu recebo 4.400, quase 1.000 já morre aqui por prestação do AP, certo? Então o restante eu tenho que realmente cortar bastante gastos. E eu tô diminuindo bastante aqui a parcela do cartão. Mês que vem a tendência é vir 62 e depois se cair abaixo dos 40 é a minha meta, ok? Mas beleza, e aí? Como estão as coisas? Atualmente eu tenho 414 mil reais investidos, certo? Onde está majoritariamente investido esses valores? Eu tenho alguns LCIs e LCAs no banco da Ecoval, que vocês podem ver aqui, certo? Somando aí 43 mil, lá no começo eu coloquei 37, já rendeu aí mais de 6.000 sem eu precisar fazer teoricamente nada, a não ser estudar, saber onde colocar meu dinheiro, pegar uma taxa boa e, né, saber o que fazer com a grana. Beleza, eu tenho aí investido no Tesouro Direto um valor de 368 mil, coloquei 400, vocês vão entender o que está acontecendo. Eu comecei a pegar o tesouro lá na faixa do IPCA mais 6. Então acabei tendo um decréscimo aí interessante, né? Mas se a gente for ver, ó, comecei o ano com 383, agora tem 414. Então, no final das contas, eu ainda tô com 30 mil a mais do que eu comecei o ano. Então, beleza. Se vocês forem ver, ó,
Aqui eu fiquei negativo 4.000, aqui eu fiquei negativo 4.000. Esse 4.000, galera, é contando meus aportes, ou seja, se eu não tivesse colocado ali uns 2.000, 2.500, isso aqui teria sido bem pior, ok? E aí eu fui colocando, ó, teve mês aí, ó, que subiu 18.000 por causa de marcação no mercado, 33, 9.000. Então, a oscilação tá aí, certo? A gente tem que sobreviver a ela. Muito bem, muito bem. Mas onde a gente estava? Aqui, ó, Tesouro Direto. Esse turbo aqui, aquela caixinha turbo, é só o dinheiro aí que eu tenho para terminar de finalizar o mês. Beleza, e eu tenho aí investimento lá em uma startup na área de criptomoedas, um valor aí irrisório, mas que pode duplicar, triplicar aí em breve, ou não, né? Mas tá aí. Atualmente a minha meta aqui é conquistar os 500.000. Eu estou com 85.000 aí pendentes para chegar lá. Mas totalmente possível, né? Se vocês forem ver, ó, se eu tiver em um movimento de marcação ao mercado, como eu tive, por exemplo, aqui, ó, somando dá 54.000, ou seja, eu posso em 3 meses bater essa meta de 500.000. Se vocês ficarem ligados aí, vocês vão ver quando isso acontecer. E é claro, a meta maior é chegar no 1 milhão, certo? Espero que vocês acompanhem aí essa jornada. Mas beleza, como que eu vou chegar nesse 1 milhão? A minha grande aposta agora é o Tesouro IPCA+, certo? Aquele renda mais 2065, que é onde está a maioria do meu valor investido. E qual a minha estratégia referente a isso? Vamos lá, vamos lá. Vocês podem ver que eu estou 89% em tesouro e 10% em renda fixa. Olha só, galera, como está a situação. Eu tenho um total de 2.350 títulos do Renda Mais, certo? O meu PM é 170. Legal. Qual a conta que eu fiz? Ah, se esse título chegar em R$ 429, eu tenho R$ 1 milhão. Simples assim, a quantidade de títulos não vai modificar. Logo, se o título apreciar, eu chego no valor, certo? Aqui o meu cálculo é se eu multiplicar por 3 vezes o valor que eu tenho, eu chego lá. Beleza, vamos dar uma olhadinha aí no renda mais, qual o valor dele. Aqui, ó. A cotação dele tá na faixa aí dos 164. Tipo, aqui já tá valendo um pouquinho mais do que a última vez que eu verifiquei. Mas você fala, poxa vida, isso aí vai chegar em 429? Boa pergunta. A gente pode vir aqui e olhar só os renda mais. Aqui ele está com o valor da parcela mínima, né, que a gente consegue investir. Ele não mostra aqui o preço realmente, tá vendo? Ele tá 166, ele tá diminuindo por 10 vezes, né, ó, duas casinhas para cá. Então, basicamente, o preço do título é 166 quando você olha aqui assim, ó. Então a gente consegue já traduzir aí o valor de um preço inteiro, certo? Se a gente for ver, ó, eu quero chegar em 435. Que título que tá nessa faixa? O título 2050, certo? Ele tá aqui com um rendimento bem parecido. Se a gente for ver 55 para 65, é 15 anos. Ou seja, se essa taxa aqui não se modificar, se eu não tiver ganho de marcação no mercado, a taxa do Brasil em 15 anos, se mantiver aí na faixa de IPCA mais 7, em 15 anos eu chego no meu 1 milhão só com a questão da valorização, certo? Porque aqui ele está levando em consideração um título muito parecido. Mas você vai ver que existem outras formas de chegar bem mais rápido. Ou seja, daqui a 15 anos, a chance é muito grande de eu já estar com 1 milhão só
com essa minha parcela aqui de tesouro direto, certo? Sendo que eu tenho aqui um pouquinho mais por fora e também eu vou colocar mais dinheiro com o tempo. Mas beleza, vamos que vamos. Se a gente der uma olhada aqui, ó, nos produtos, vendo os históricos, vamos ver o histórico aqui do nosso querido Renda Mais. 2065. Todo o período. Você vê que ele está oscilando bastante, né? Por isso que eu tive ali até um pouquinho de perda. Mas aí também eu fiz uma troca do título o 2045 por um mais longo para mim ter muito mais lucratividade na marcação a mercado e a partir desse momento vocês vão ver que eu tive lucro. Mas o que importa é o valor que eu coloquei lá no começo. Eu até deixei um valor redondo aqui para mim ter uma comparação boa, né? Ou seja, coloquei 400 mil. Vamos ver quanto isso vai virar. Mas beleza, olha só. Esse título lá em 2023, lá em agosto de 2023, o bichinho ficou mais de R$ 300, ó, 302,21, que é esse valor que eu coloquei aqui, ó. Logo, se ele simplesmente voltar para essa taxa de 5,73, esse título vai estar valendo 302. Em teoria, certo? Isso já me deixaria com 710, ou seja, bem próximo de fazer quase dobrar o meu patrimônio e também chegando aí perto de mais perto do meu 1 milhão. Mas o que acontece? Esse título, mesmo quando chegar nessa taxa, ele não vai estar valendo 302. Por quê? O IPCA mais 7 está rodando, ou seja, todo dia esse título é remarcado também com a questão do IPCA. Olha só, vamos voltar lá. Tesouro direto, produtos, cadê os produtos? Eu sempre me perco aqui nesse novo layout. Esse título, galera, ele tá rendendo todo dia, certo? Esse título rende 7% ao ano mais a inflação, ou seja, o valor dele não vai ficar parado. Mesmo ele tendo oscilação diária ali de marcação ao mercado, ele também oscila sempre para cima, porque a inflação está rodando e o título aqui ele é prefixado a um valor também que é um valor alto. Então todo dia ele aumenta de preço. Ou seja, se lá em 2023 ele estava 302, quando ele voltar para essa taxa, né, que a gente vai ver aqui, ó, ele vai estar valendo bem mais, ou seja, ele pode estar valendo aí muito bem uns R$ 350. Se a gente for ver 350 aqui, olha só a diferença, já 822, certo? Aí, como eu também não imagino de que isso aconteça, sei lá, em menos de 2 anos, ele pode muito bem chegar lá já nos 400 e eu ficar aqui com 940. Pensa, totalmente possível que daqui uns 2, 3 anos esse título bata R$ 400 e isso vira 940. Você fala, pô, mas você não queria lá o seu 1 milhão? Sim, 940. Mas esse valor que eu tenho aqui, mais o que eu vou colocar, talvez agora a minha intenção é colocar em outros investimentos, a chance de eu ter 1 milhão em 2 anos é muito boa. Mas aqui eu tô falando por cima, depois eu vou fazer um vídeo específico de como fazer aí 400 mil virar 1 milhão em 2 a 3 anos, certo? Mas pode ser que também essa curva de juros, deixa eu dar uma mostradinha aqui pra vocês. Essa curva de juros aqui é do DI pré-fixado, mas ele mostra uma, uma ideia de como tá a situação. Deixa eu dar uma aumentada nisto. Como que aumenta? Aqui? Gente, aqui. A gente vê aqui, ó. A gente tá nessa curva aqui, ó. Faz um bom tempo que a gente tá travado nessa faixa aqui dos 14. Ou seja, é a tendência do mercado imaginar que lá em 2035 a taxa de juros esteja nessa faixa de 13, 14 aqui, ó. Né? Entre 13 e 14 é o valor que tá.
Algum tempo atrás era previsto ficar em 15 aí por 10 anos, era loucura. Mas isso aqui é um estresse de mercado que está rolando agora. Por isso que as taxas do Tesouro, né, elas estão muito fora aqui da normalidade. Se a gente tiver um título mais antigo, vamos pegar o 2035, que ele vem, ó, desde lá de 2010, ó. Vamos ver a faixa de taxa, ó. 6,5. Ele chegou a bater lá 7 e pouco, mas logo caiu, ó. Vocês viram que ele tava 7 e pouco. Olha lá, ele eventualmente caiu para 5,10. Totalmente possível, ó. De 2016 até 2017, ou seja, em um ano pode acontecer. Certo? Não seria legal para mim porque, devido à tabela regressiva lá do imposto de renda, eu ia acabar deixando dinheiro na mesa. Mas, ó, de 2016 para 2019, em 3 anos, olha o tanto que essa taxa caiu. Loucura, né? E esse título, ele é menor, ele oscila bem menos, ou seja, o Tesouro Renda Mais vai oscilar bem mais, então. Pensa, R$ 570 virou 2.300. É uma multiplicação insana. Loucura, basicamente, tá? E esse título tá aí. Mas enfim, essa é a minha estratégia. Eu vou mostrar aqui por dentro para vocês verem que é verdade. Vocês veem aqui aquele valor, ó, 368, que é o que eu mostrei aqui. Direto aqui no site do Tesouro, certo? Ó, vocês veem que é real, não é uma imagem, beleza? É aquilo que eu falei pra vocês, eu acabei pegando um título, tá tudo renda mais agora, ó. Cadê onde que mostra? Aqui, tá vendo? Tudo renda mais 2065. Eu cheguei a pegar o 2045, depois eu tirei dele nessa época aqui. Por quê? Eu falei, eu vou pegar um título com um duration maior para mim recuperar esse valor que decresceu mais rápido e também aí depois disso eu acabei focando nesse título totalmente minhas forças, certo? Vocês veem que a minha alíquota, alguns títulos já tá em 20%, a maioria tá em 22,50. Isso daqui também é muito bom. Vocês veem que essa pegada aqui, ó, 244 já virou 254, ganhei 10 mil só nesse aqui. Tem alguns que estão negativos, são o quê? Os mais recentes. Literalmente os 5 mais recentes. Os 5 mais antigos estão em lucro, né? Que foram pegos ali na faixa de 7,20. Esses que foram pegos aqui na faixa de 7 baixo ainda não mostraram a que vieram, né? Mas no total aqui também, ó, você vê que tem 5 mil de rentabilidade em pouco tempo. Mas porque também deu uma queda bem legal ultimamente, ó. Esse título tá 7,17. Ele chegou a rodar no 7 baixo, chegou a bater IPCA mais 7 alto, 6 alto, né? Mas insano, né? Mas é isso, ó. Tenho aqui colocado a tendência, se não tiver um rally aí de fim de ano, que só no ano que vem a taxa Selic começa a cair, ou seja, eu posso ainda conseguir colocar mais alguns aportes, espero colocar o meu 13º aí para criar mais algumas linhazinhas e multiplicar mais rápido, chegar lá no 1 milhão bem mais tranquilo, né? Talvez até sem depender dos outros investimentos aí que eu vou fazer futuramente. Mas a gente vai vendo. Vamos ver se eu coloco um dinheiro também, começo a fazer uma reserva de oportunidade aí em CDI. Tem um ETF aí muito legal que eu vou falar para vocês, para ter uma reserva de emergência, né? Que a gente vê que tá tudo muito esticado. Mas vamos chegar, galera. Vamos chegar no 1 milhão. Como eu disse, ganhando aí na faixa de 4 mil. 4 milzão aqui. Às vezes entra um dinheirinho aí de férias. Aí do outro mês eu ganho menos de 2 mil. E assim por diante. Normalmente eu tiro férias aqui no comecinho do ano. Mas depois é isso, ó. 4 mil, 4 mil, 4 mil.
E diz aí pra mim se você conhece alguém que ganha 4 mil, que tem juntado aí 400 mil, né? A gente vê que é bem bastante tempo. Mas o que que eu fiz, basicamente? Tô investindo desde que eu ganhava R$ 450. No começo eu investia em LCI. Na verdade, no começo mesmo era poupança, né? Depois eu tive LCIs. Depois eu descobri o mercado financeiro. Já investi em ações. Já investi em ETF. Já investi em fundo imobiliário, que é um negócio legal. Talvez eu coloque algum fundo imobiliário para gerar um fluxo de caixa aí, mas não é um tipo de investimento para multiplicar patrimônio. Mas eu gosto, acho interessante. Para quem tem muito dinheiro, é legal ter muito dinheiro entrando, né? Todo mês. Mas não é o meu foco atualmente. Atualmente, como eu disse, eu não ganho muito. Para me juntar esses 400 mil foi suado. É muito dinheiro aí do meu trabalho, de investimento que deu retorno. E uma coisa também, olha só, eu tenho aqui meu histórico. Em 2023 eu estava com 200 mil, ou seja, eu dupliquei em 2 anos. Por quê? Nessa época aqui eu acabei focando um pouco de dinheiro em Bitcoin. E aí, de 2023, aqui começo de 2024, eu tive. Vocês viram que a minha carteira era bem mais tranquila, né? Mas aí chegou aqui, ó, comecei a mexer com Bitcoin. Vocês viram que o negócio começou a andar. Legal, fiz 80 mil aqui em 2023 e 2024 também, ó. Esse ano que eu tô bem abaixo, mas a tendência é que nos próximos anos isso daqui multiplique bem. Mas enfim, aí o ano de 2024 foi o ano da doideira, insana. Teve um mês que subiu 78 mil no patrimônio. Ó, se a gente for ver aqui, ó, em 2 meses eu fiz 122 mil. Pro mês seguinte, perdi quase 40, né? Depois subiu 10, caiu 13, subiu 10, 8. Aí aqui eu tive a virada de chave. Aí aqui eu tive um pouco daquela perda do Tesouro Direto. Caiu, subiu, caiu, né? Só oscilou ali o valor um pouco. E aí eu comecei aqui o ano de 2025 focado em Tesouro Direto e não tá sendo aquele boom do no Bitcoin, mas como vocês veem aqui, ó, nessa época aqui eu fiz também 63, algo próximo lá do que o Bitcoin me deu. Mas loucura, gente. Quando a taxa começar a cair, a gente vai ver isso aí andar também mais de 100 mil em pouco tempo aqui na minha realidade. Ou seja, eu posso ter lá em 2026 a minha tendência, se começar a cair a taxa de juros, é que tenha alguns booms maiores do que esse aqui de 33 mil, certo? Porque a gente vê, ó, que normalmente quando isso aqui começa a mexer, ó, ele mexe com força. Olha só essa queda aqui, ó. Tá vendo, ó? É coisa de 13,5 que cai lá pra 13,3. Isso aqui é bastante coisa. Fora aqui, ó, lembra essa época aqui, ó. Ó lá, é cacetada, ó. Foi de 13,5 para 13,2. Certo? Isso aqui é muita coisa. Aqui também, ó, tava 15, foi para 13,5. Isso aqui é uma coisa muito bruta. É o que gerou aquele meu lucro grande. Então, galera, seguinte, a minha tese agora é tesouro direto, renda mais. Primeiro, porque é o risco e o retorno, certo? Não chama risco retorno por acaso, porque é bonitinho. Primeiro você olha o risco, depois o retorno. O renda mais, qual o risco dele? Você tirar na hora errada. Se você entende isso, você entendendo isso aqui, ó, que você está comprando aqui em cima e a tendência é isso aqui está lá embaixo, ou seja, o risco de vir para cá é real, mas olha a diferença do que você pode perder por que você pode ganhar, certo? É a simetria. Ou seja, você tem segurança de que, bem ou mal,
No longo prazo, mesmo que tiver oscilação lá, esse título vai cada dia ficar mais caro, certo? Estava 134, agora está 168. É... Tem a marcação no mercado que pode potencializar. Ou seja, é um retorno muito bom que a gente pode ter aí de 3 vezes sem muita necessidade de sorte, certo? É questão de tempo, certo? Continua a vida, vai trabalhando, coloca seu dinheiro e vai. Ou seja, risco baixo, retorno alto, é basicamente o cenário perfeito, ok? Mas galera, é isso aí. Depois eu vou fazer vídeos específicos aí de como o Tesouro Direto vai multiplicar o meu dinheiro e também como você pode fazer isso e algumas outras coisas aí que eu acho interessantes na área de investimentos que eu vou em breve colocar aqui no meu investimento, né? Ó, o spoiler. Mas galera, deixa nos comentários aí o que vocês acharam, quem ficou até aí, comenta e vejo vocês no próximo vídeo. Agradecido, fui!